Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pedro César Rodrigues, né? Abreviação aí do canal Pero Kizaru. É o seguinte, eu venho aqui hoje trazer para vocês, compartilhar com vocês, né? O desejo que nasceu em mim pelo instrumento de sopro, porque ao longo dos anos, no período da adolescência, o que eu havia ganhado do meu pai, né, era uma corneta, acredito que seja si bemol, mas eu não manifestava muito interesse por instrumento de sopro. O único instrumento de sopro que eu passei a infância e a adolescência tocando era a gaita, né? Mas com o tempo, o que eu sonhava mesmo, eu acho que acredito que muitos adolescentes, era a questão do piano, teclado, né? Instrumentos ali que você toca e faz uma nota, né? A nota ela já nasce por tocar, né? Você aperta o teclado Dó, a tecla Dó, sai um Dó. Aperta um Ré, sai um Ré, obviamente, né? Então, o meu desejo era querer, né, ter um teclado bom. Eu tive vários teclados, e então, mas eu sentia assim que eu via as pessoas tocar instrumento de sopro, eu ficava vendo eles apertar os pistos, e eu ficava pensando, né, será que é só apertar os pistos e sair a nota, né? Como faz no teclado ou no violão, num instrumento de corda, né? Então eu tinha essa, então eu nunca quis assim aprofundar, ter o interesse, o desejo por instrumento de sopro, por também nunca ter palpado um, né? Ter assim socializado, familiarizado com um instrumento de sopro. Então ficava ali naquele desejo de música, né? Querer tocar guitarra, violão, teclado, e não vinha esse desejo. Por sinal, né? Eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, né? Eu estava aí trazendo aí, falando do meu primeiro trompete, né? Que na verdade foi o trompete do meu pai, com o falecimento dele. Esse trompete veio até mim. Então aí, quando esse trompete chegou aqui, que eu peguei esse trompete, levei para uma especializada, para poder reformar ele, restaurar, porque ficou muitos anos parado. Aí veio, quando ele chegou, já estava tudo arrumadinho, que eu fui tentar fazer a nota nele, que aí eu fui ver que não era simplesmente tocar, né? Tentar fazer um som no bocal e apertar que já saía a nota. Eu vi que a coisa era bem mais complexa, né? Inclusive ele está até aqui, eu mostrei ele no vídeo, um veril, aqui ó, eu mostrei ele no vídeo anterior, no primeiro vídeo. Ele é um veril, tá vendo? Ele tá bonito assim porque eu reformei ele, eu levei ele para ele ser reformado, restaurado, restaurou ele todinho, tá? E aqui está o bocal que era dele, que eu troquei, né? O menino lá falou para mim, o homem que arrumou ele para mim, que esse bocal tava com mais cara de bocal de corneta, né? E aí eu comprei um bocal melhor para ele, o da Yamaha, esse aqui, ó. Comprei um Yamaha, tá? Um 11B4 da Yamaha, e por sinal o som ficou bem melhor mesmo, tá? Então, meus queridos, quando eu toquei, mesmo desafinado, e eu ouvi a nota de Dó para Ré saindo, aí eu vi que tinha toda uma complexibilidade, né? Que tinha que trabalhar a embocadura, o sistema da respiração, do pulmão, né? Mais aí então teve mais a velocidade do vento. Então eu vi que
o instrumento de sopro, ele é desafiador, né? Tem que gostar mesmo. Então eu passei a amar essa questão, gostei demais. Hoje eu tô assim vibrando. Então eu quero compartilhar com vocês esse desejo por instrumento de sopro. Não é uma empolgação de momento, não é não, né? Eu vi esse instrumento com meu pai durante os anos que eu convivi com ele. Eu vi esse instrumento só 2 vezes. Então meu pai, ele não deixava, era muito bem guardado, né? Só que eu fui visitar ele em agosto, ele veio a falecer em outubro de 2025, eu fui visitar ele em agosto de 2025. Então aí ele falou para mim: filho, o dia que eu falecer, né, a gente não estava nem falando sobre isso, morte, né? Fui lá para comemorar com ele, né, o tempo que eu fiquei aí sem visitá-lo. Então ele passou por um período aí de enfermidade, né, problema no respiratório. Então aí eu fui visitar ele em agosto, né? Aí ele falou: filho, o dia que eu não estiver mais nessa terra, o trompete, ele falava pistão, né? Meu pai falava pistão. O pistão que eu tenho aí, eu vou dar ele para você, né? Então, infelizmente, né, eu sofri muito, estou sofrendo até hoje a morte do meu pai. Então, aí a minha irmã caçula colocou esse trompete no correio e trouxe para mim por Sedex, né? Então, aí eu toquei ele, eu pude pegar. Quando eu falo tocar, não é tocar, tá? Eu falo no sentido de palpar. Aí eu senti o trompete em mãos a primeira vez. E quando eu reformei e vim tentar fazer um som, mesmo desafinado, eu vi que era desafiador e complexo, né? E me veio o desejo de me tornar amigo do trompete, né? Então eu gostei demais, porque é muito legal quando você consegue emitir um som. A corneta, eu vou mostrar aqui para vocês, a corneta que o meu pai me deu na adolescência. Então, eu nunca considerei muito. Eu toquei fanfarra, né? E na fanfarra, geralmente, a gente faz 3 notas, né? Inclusive, eu vou reformar ela, tá? Ela está aí com um amassado aqui na campana, tá vendo? Aqui, ó, ela é da Veril também, tá? Aí, ó. Aí. Ela é da Veril também, essa corneta aqui, ó. Então precisa cromar, eu vou cromar ela, tá vendo? Ela tá sem brilho, aí, ó. Ela tá toda opaca, fosca, né? Então eu vou mandar cromar ela, desamassar essa, que não é muita coisa, mas eu vou pedir para desamassar aqui, ó. E desamassar a campana dela. Aí tem aí o bocal dela, ó. É um bocal bem curto, ó. Tá vendo? Aí. Então, por fazer só 3 notas na corneta, então não tinha tanto interesse assim, né? Achava que no trompete não seria tão diferente, né? Essa é a mentalidade de um adolescente, né? Então não tinha aquela empolgação, né? Porque tocava na fanfarra e forçava muito, né? Então achava que o trompete também seria a mesma coisa. E está aí, ó. Olha que tamanho de corneta, uma corneta enorme, tá? Aí. Então tem muitos toques militar que faz nela um som muito bonito. Eu acho o som da corneta, eu não sei porque não tem os pistão e as válvulas, eu acho que o som da corneta é um som mais brilhante, é um som mais assim, forte, sabe? Mais vibrante, porque quando eu toco ela aqui no meio dos prédios,
eu sinto a diferença. É muito diferente do trompete, né? O trompete, o som dele é mais suave, é um brilhante assim, mais descansado. Eu sinto assim, entendeu? Já a corneta não. A corneta, ela... Então eu nunca... Eu passei a não ter muito interesse, né? Mas quando eu pude pegar no trompete, como eu já falei a terceira vez, então eu senti essa diferença, tá? E tá aí a corneta precisando de restauração. Aqui, ó. Ela abre facilmente, tá vendo? Aqui, quando eu abro aqui, eu sinto que aqui tá meio solto, ó. Precisa de pôr uma solda bem aqui, tá? Precisa de soldar. E tá aí. Aí. Lubrifiquei ela, ó. Tá vendo? Então eu gosto demais dela. Eu passei a gostar dela, sabe? E ela tem um som muito lindo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ah. Vendo? Então eu passei a gostar, tá? Porque é diferente, é muito diferente. O instrumento de sopro, ele não é só fazer a nota, né? Você tem que trabalhar a embocadura, o sistema de respiração, praticamente trabalha o corpo todo. E eu tô com um desafio muito grande, porque eu tenho uma hérnia inguinal do lado direito, na virilha, né? Uma hérnia inguinal do lado direito. E ela não é uma hérnia encarcerada, graças a Deus. Ela tem 6 anos que eu tenho essa hérnia, ela quase não aparece. Eu fiz os exames e o médico falou que por muito tempo, já 6 anos, ela não desenvolveu por causa do ciclismo. Eu pedalo muito. E aí eu desenvolvi um músculo ali na parte ali da virilha e que prendeu ela, não deixou ela sair, mas dói. Toda vez que eu vou tocar, que eu faço igual eu fiz esse som aqui agora na corneta, dá umas pontadas nela, né? E no trompete também, quando eu vou fazer a escala aí de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, subindo e descendo, eu sinto que ela dói. Então eu tô com um desafio muito grande, sabe? Eu tenho que fazer uma cirurgia, ficar um tempo aí de repouso para me poder tocar com mais tranquilidade, não sentir dor, né? Eu acredito que interfere sim a hérnia. Por quê? Porque o trompete, você trabalha o corpo inteiro, é impressionante. Não é só o pulmão, a respiração aqui, né? Como eles falam, peito de Superman. Não é só isso aqui que você trabalha. Quando você vai, você sente que mexe até o diafragma, né? É como está cantando, né? Eu acho que eu usei o termo certo agora. É como se você estivesse tirando nota com a boca e não com os pistos. Embora os pistos, eles fazem uma diferença, né? Fazem não, é ele que trabalha as notas, mas é todo um processo, não é só ele, né? Então, eu sinto que dói. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó. Vai faltando o ar e aí ela dói, entendeu? Pois então, pessoal, é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui com um forte abraço a todos vocês, tá bom?
mais uma vez, aqui está a corneta que eu ganhei na adolescência e agora chegou o trompete. E a corneta, eu não havia falado, né, sobre ela. A corneta eu fui em agosto, como eu disse, visitar o meu pai. Eu já trouxe, ele já falou para mim, a corneta você já pode levar. Então eu trouxe a corneta para Goiânia e aí agora o trompete. E comecei agora esse ano, 2026, fiz a inscrição ontem, no dia 15 de janeiro, no Instituto Gustav Ritter, aqui em Goiânia. E eu vou começar agora a fazer teoria para poder aprimorar não só a prática, como também a teoria, né? Vou estar dando início novamente, né? Comecei a fazer teoria no seminário franciscano, estudei música, piano no seminário franciscano, tenho já um meio caminho andado com a música teórica, tá? E agora vamos dar continuidade, porque agora é para valer, tá bom? E esse canal eu criei ele para poder trazer aqui a minha caminhada na música, e o meu desenvolvimento, o meu progresso, né, com o instrumento de sopro, tá bom? Vamos que Jesus abençoe a todos. Hoje é sexta-feira e eu desejo a todos vocês um bom final de semana. Um grande abraço. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, tá? Vamos que vamos.